O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, é isso. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 17 de junho. Ao menos 41 pessoas são mortas em ataque terrorista à escola em Uganda. Infelizmente, tivemos um ataque terrorista em Uganda, cometido pelas Forças Democráticas Aliadas, né, que, apesar do nome, né, na verdade, é o braço regional do Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico. Né, o grupo ele foi fundado em meados dos anos 90, justamente ali no contexto em que nós tínhamos, né, o genocídio em Ruanda, a guerra civil na República Democrática do Congo. Depois ele ganhou um caráter cada vez maior, né, de extremismo islâmico, e tivemos esse ataque que deixou pelo menos 46 pessoas mortas, tá? A maioria delas estudantes, inclusive. O ataque terrorista mais letal em Uganda dos últimos 10 anos. O presidente de Uganda, o presidente / ditador, Yoweri Museveni, disse que vai caçar os responsáveis até sua extinção. As Forças Armadas ugandenses já resgataram 3 das 6 estudantes que haviam sido sequestradas pelo grupo, tá? Mas, infelizmente, repito, tivemos esse episódio que deixou 41 pessoas mortas, tá? Ainda não se sabe direito o motivo para a escolha do alvo, tá? Se tratava, inclusive, de uma escola privada. Então, enfim, ainda está sendo, né, discutido, mas não é a primeira vez que esse mesmo grupo ataca uma escola em Uganda. Inclusive, o maior episódio terrorista da história de Uganda foi contra uma escola, cometido também pelas Forças Democráticas Aliadas, em junho de 1988, que deixou mais de 80 pessoas feridas, tá? Infelizmente, muitas das vítimas nesse ataque foram queimadas, então os familiares estão tendo que fornecer DNA, material genético, para a identificação dos restos mortais. Então, uma situação bastante trágica, bastante triste em Uganda. E também no continente africano, um pouco mais ao norte, na Nigéria, o novo presidente, né, o Bola Tinubu, lembrando que a gente fez um programa muito legal nas vésperas das eleições com o nosso querido Augusto aqui nos estúdios com a gente. Um abraço para ele, um abraço para os nossos parceiros do Ponta de Lança. O presidente Bola Tinubu continua, né, as suas reformas no alto comando das Forças Armadas e nomeou agora novos comandantes para as 4 forças do país, né? Força Aérea, Exército, Marinha e um dos corpos policiais da Nigéria. Também no final de semana passado, crescem denúncias de limpeza étnica em Darfur Ocidental, no Sudão. Infelizmente, né, a gente repercutiu na semana passada, né, aquela notícia do governador de Darfur Ocidental, né, o Camis Abakar, que foi raptado pelas forças de apoio rápido e foi morto, né, e agora crescem denúncias, né, foram repercutidas inclusive por diversos meios de comunicação como a Al Jazeera e a agência France Presse, né, aqui no Brasil, salvo engano, inclusive o Estadão também repercutiu essas denúncias de tentativas de limpeza étnica da população não árabe da região. Tá? O Abakar, inclusive, o governador que foi assassinado, ele era do grupo étnico Massalit, tá? Não sei, talvez o último T seja mudo, né? Massali. E esse grupo já teriam mais de pelo menos 1.000 pessoas desse grupo já teriam sido mortos, além de outras violências ligadas à limpeza étnica, como, por exemplo, o sequestro e violência sexual contra mulheres do grupo que está sendo oprimido, né? Então, e é uma região que hoje está, em sua maioria, controlada
pelas forças de apoio rápido, né, que são, lembrando, né, o início das forças de apoio rápido, a gente já fez vários programas em que o Sudão foi o tema principal. A gente, né, acompanha bastante o que acontece no Sudão, estudamos um pouco da história recente sudanesa para fazer os programas. E o início das forças de apoio rápido são as antigas milícias Janjaweed, né, que foram milícias empregadas pela ditadura Omar al-Bashir para cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade, especialmente onde hoje é o Sudão do Sul e na região de Darfur. E aí depois elas foram amalgamadas nessa chamada Força de Apoio Rápido, que ganhou um caráter institucional. E por que ganhou esse caráter institucional? Porque os líderes das milícias Janjaweed queriam alguma forma de amparo legal contra eventuais acusações por seus crimes. Então as forças de apoio rápido, né, o Sudão foi durante muito tempo uma ditadura, as Forças Armadas sudanesas têm também um retrospecto bastante negativo, né, em relação a direitos humanos, não vamos esquecer disso, mas a origem das eufemisticamente chamada Forças de Apoio Rápido está literalmente em milícias criminosas, que cometeram crimes de guerra. Tá? Então, assim, é importante também destacar isso, porque às vezes, se você passar só pela notícia, ou se você fizer uma coisa muito factual, como infelizmente acaba sendo feito muitas vezes na imprensa brasileira, por uma questão até de tempo, né, de espaço, fica parecendo que é um ator completamente legítimo, é mais um grupo que existe no mundo, tal. Não, a origem deles está em atividades violentíssimas no contexto das guerras internas do Sudão e da violência da ditadura Omar al-Bashir. Notícia do último domingo, dia 18 de junho. Catar assina parcerias com o Iraque em projetos no valor de 9,5 bilhões de dólares. O Tamim Al-Thani, né, que é o dono do Catar, né? É o dono do Catar, é o dono do PSG, é o dono do passe do Neymar, enfim. Ele foi até Bagdá, onde se encontrou com o primeiro-ministro iraquiano, o Mohamed Shia al-Sudani, né, e anunciaram diversos acordos, né, entre a Comissão Nacional de Investimentos do Iraque e empresas catares para investimento, especialmente na infraestrutura energética do Iraque, tá? Especialmente a construção de 2 usinas de energia, tá, que vão custar 2 bilhões de dólares e meio, que vão aumentar, né, a produção energética dentro do Iraque e, consequentemente, diminuir a necessidade de importação de eletricidade pelo Iraque do Irã. Tá? Eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado que a gente comentou que em Bagdá, muitas pessoas morreram de calor, né, devido a uma onda de calor, e ao fato de que você, junto com a onda de calor, tinha racionamento de energia. Porque, então você não conseguia manter, por exemplo, ar-condicionado, alguma coisa assim. Porque o Iraque, né, teve a sua infraestrutura de energia elétrica basicamente destruída, né, dos anos 90 e início dos anos 2000, nunca foi devidamente recuperada. O Iraque importa cerca de 1/3 da sua energia elétrica do vizinho Irã. Tá? Então agora esses contratos, né, de infraestrutura vão possibilitar a melhoria energética. Mas não foi apenas infraestrutura. Tá? Também falaram de hospital, né? Hospital é parte de infraestrutura, mas também de um complexo hoteleiro 5 estrelas, tá? Em um subúrbio de Bagdá, para recuperar o potencial turístico da capital iraquiana. Normalmente a gente poderia fazer algum comentário sobre esse tipo de notícia meio cafona, tal, alguma coisa assim, mas eu vou dizer que eu tomara que aconteça isso mesmo, porque Bagdá é uma das cidades que eu mais quero conhecer no mundo. Tá? Então, quanto mais turismo para Bagdá, sei lá, vai que um dia vai ter voo direto São Paulo-Bagdá, não sei, alguma coisa assim, mas enfim, Bagdá é uma cidade que eu gostaria muito de conhecer, pelo seu caráter histórico e tudo mais. O Matias também gostaria de conhecer Bagdá, que eu sei, mas ele prefere, na verdade ele prefere para Montevidéu de novo. Ainda em relação mas não são coisas excludentes. Não, né? não são, mas eu quis tirar sarro, só isso. Eu quis te pentelhar, porque eu te amo. O Catar e os Emirados Árabes Unidos
vão reabrir, né, as suas embaixadas nos seus respectivos países, elas que estavam fechadas desde 2017, né, desde aquele episódio do bloqueio do Catar, né, o literal bloqueio do Catar, e agora, né, foi anunciado de vez, né, a completa recuperação dessas relações. Ainda no Golfo Pérsico, meu caro Matias, o governo do Kuwait, né, a monarquia do Kuwait, anunciou um novo gabinete, é o 5º gabinete kuwaitiano em menos de um ano, né, já que o país vive uma crise econômica muito forte. E por que o Kuwait vive uma crise econômica muito forte? O Kuwait é um país que é exportador de petróleo, enfim, o Kuwait é um país que tem muita renda, porque o Kuwait, ao mesmo tempo, é um estado que gasta muito, tá? A verdade é essa, né? Tem um déficit muito grande, né, dos gastos governamentais no Kuwait, enfim. Os ministros de Relações Exteriores de Irã e Arábia Saudita se encontraram, né, já que o príncipe Faisal Al Saud foi até Teherã, onde se encontrou com o ministro de Relações Exteriores do Irã, como parte da aproximação entre os dois países. E agora, né, nós teremos o principal período, né, da Hajj, né, a peregrinação que no Islã, né, todo muçulmano, caso possa, né, caso tenha condições para isso, deve peregrinar até Meca pelo menos uma vez em sua vida. Né? Incluindo diversos jogadores da Premier League. Sério? Não, tem vários que estão... O Kanté assinou recentemente com o agora. Al Ittihad. Entendi agora. Mas tem vários sendo sondados, né, nesse novo momento do futebol saudita. Pois é, nesse novo, né, jorrada de dinheiro no futebol saudita. Né? E agora, né, nós teremos, né, lembrando que assim, o muçulmano, como eu disse, se ele puder, então não é algo que assim, se ele não peregrinar até Meca na sua vida, ele está incorrendo em algum tipo, né, de infração. E você pode fazer essa peregrinação, né, em qualquer momento do ano, né, porém, você tem períodos, né, que acabam sendo mais intensos dessa peregrinação por motivos religiosos. Não vou, né, enfim, não cabe ficar entrando em detalhes. O ponto é que nós tivemos nessa semana 2 notícias ligadas à Hajj, tá? Mas que tem uma repercussão política internacional. Uma delas, que o primeiro voo entre Iêmen e Arábia Saudita nos últimos 7 anos, lembrando que o Iêmen, né, passa por uma guerra civil na qual um dos atores é apoiado diretamente pela Arábia Saudita, que a Arábia Saudita também cometeu diversas violações de direitos humanos na sua intervenção na guerra no Iêmen, né, inclusive possivelmente conectada ao surto de cólera que acometeu o país recentemente, mas o primeiro voo, né, entre Iêmen e Arábia Saudita saiu essa semana em 7 anos, levando justamente peregrinos para a Hajj. E também tivemos a partida de peregrinos palestinos da faixa de Gaza pela passagem de Rafah, que liga a faixa de Gaza ao Egito. Né? Cerca de 6.000 pessoas, né, estão fazendo a peregrinação. E é importante mencionar que a fronteira entre Gaza e Egito, ela também costuma ficar fechada. Né? Entre Gaza e Israel, ela é bloqueada, né? E entre Gaza e Egito também é fechada, porque o governo egípcio é inimigo do Hamas também, né? Porque o Hamas é ligado à Irmandade Muçulmana, enfim. Mas esses peregrinos palestinos são, em sua grande maioria, inclusive, mulheres que vão até o Cairo, que foram até o Cairo, melhor dizendo, e do Cairo pegaram um avião para a Arábia Saudita. Notícia da última segunda-feira, dia 19 de junho. ONU adota tratado histórico para proteger o alto mar. A gente falou, né, desse tratado quando ele foi debatido, né, quando ele foi elaborado, melhor dizendo, e agora, nessa semana, a Assembleia Geral da ONU, de maneira unânime, tá, não foi nem por... Né, acho que não chegou nem até uma votação nominal, né, deve ter sido por aclamação, enfim, ele foi aprovado e passou a vigorar. E por que ele é importante? Porque é o primeiro tratado vinculante, né,
que protege águas internacionais. Porque você tem os tratados que protegem algumas áreas e que obrigam os estados, né, a protegerem a fauna e a flora, né, a vida marinha, né, não sei se flora é o melhor termo, né, mas enfim, a vida marinha das suas águas territoriais. Agora, por esse tratado, você também agora vai ter questões que são necessárias para proteger o chamado alto mar, né, que são as águas internacionais, que é mais de 60% da água do mundo. Tá? E lembrando que boa parte do mundo é coberto justamente por água, né? Agora, a grande questão, o grande debate é como isso vai ser fiscalizado, né? Porque assim, isso na verdade agora é um primeiro passo. Tá? Agora, como você vai ter a implementação dessa jurisdição e dessa supervisão do acordo ser implementado, né, é outra questão. Tanto que o nome do tratado é Biodiversidade além da jurisdição nacional. Então, como você vai fiscalizar quem estiver infringindo, por exemplo, como você vai punir uma pessoa. Vamos lembrar, né, que você tem a discussão sobre, que a gente mencionou aqui recentemente também, por conta da conferência do Direito do Mar, ano passado, né, dos navios pesqueiros irregulares, né, que são os navios que desligam seus transponders, que não têm a documentação adequada, muitos deles ligados a países asiáticos, né, normalmente China, Filipinas, Indonésia, né, e o tratado agora, né, ele foi aprovado, repito, na Assembleia Geral da ONU, e serão necessárias 60 ratificações para ele entrar em vigor, porém isso já está praticamente garantido até pelos países proponentes do tratado. Que a Índia é um dos principais, justamente porque a Índia considera que as suas águas, né, ou águas próximas, são predadas pela pesca de países que eu acabei de citar, como China e Indonésia. Passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 20 de junho. Dezenas de pessoas morrem em Puntlandia, na Somália, após disputa no parlamento. A Puntlandia é uma região, né, que tem autonomia na Somália, né, uma região que tem movimentos separatistas também, né? Você tem a Puntlandia, tem a Somalilândia, tudo isso culpa do colonialismo europeu. E, né, só para facilitar, né, a Puntlandia fica bem ali no chifre da África. É a, né? ponta do chifre. A ponta do chifre, justamente. Fica no punch. Que a gente sempre gosta de lembrar que os portugueses chamam de corno da África. E o que aconteceu? Nós tivemos um choque no parlamento autônomo da Puntlandia entre o atual governo e a oposição, que acusou o atual governo de querer se manter ilegalmente no poder, e os partidos, né, na Puntlandia, os partidos da Somália como um todo, né, quase todos eles têm um braço armado também. E por conta disso nós tivemos trocas de tiros, episódios de violência que deixaram pelo menos 26 pessoas mortas, tá? Inclusive soldados, tá? Soldados federais somalis. E aí no dia seguinte, depois dos 26 mortos, com mediação do governo federal somali, nós tivemos um cessar-fogo. Tá? A maior parte das escaramuças foram na cidade de Garowe, né, que é a capital da Puntlandia, justamente. Também na terça-feira passada, só que em Israel, o chefe da ONU disse para interromper assentamentos ilegais na Palestina. Essa semana temos muitas notícias em relação a Israel e a Palestina. A principal delas é o seguinte: no domingo, tá, no último domingo, o governo Netanyahu autorizou a construção de milhares de novas residências, tá? Acho que foram cerca de 4 mil novas residências em assentamentos na Cisjordânia. E o pior é que é o seguinte: ele deu a autoridade ao ministro das Finanças para conduzir essa expansão dos assentamentos. Vamos lembrar, o ministro das Finanças é o Bezalel Smotrich. Ele é um extremista,
né, do Partido Religioso Sionista, que já disse que não existem palestinos, que já disse que ser homossexual é pior do que você fazer sexo com animais. Ele já disse que o Israel deveria expulsar todos os árabes que vivem no país. Ele foi condenado, né, por essas declarações, inclusive pelos Estados Unidos. E vamos lembrar que a expansão dos assentamentos pelo direito internacional é ilegal. É uma ação unilateral do governo de Israel, é uma ação ilegal do ponto de vista do direito internacional. E aí, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, e o governo dos Estados Unidos condenaram esse anúncio no último domingo e pediram que Israel interrompa esse processo. Estados Unidos vai tomar alguma providência para interromper esse processo de fato? Não, não vai. O Antônio Guterres pode tomar alguma providência para interromper esse processo de fato? Não, não pode. Então são apenas declarações políticas. O fato é que o Netanyahu, hoje, ele faz essas concessões cada vez mais amplas à extrema-direita religiosa israelense, né? Porque a sobrevivência política e jurídica dele depende desses grupos. Tá? O Netanyahu, hoje, se ele perder o apoio dos religiosos, ele se torna, né, a situação jurídica dele no nos investigações por corrupção e tráfico de influência vão ficar ainda mais complicadas. Então ele precisa agradar essas pessoas. Né? Na segunda-feira, dia 19, nós tivemos uma operação das Forças Armadas de Israel no campo de refugiados de Jenin. Vamos lembrar que o campo de refugiados de Jenin é praticamente uma cidade, né? É um local enorme. O que aconteceu? Uma patrulha do exército israelense foi alvo de uma emboscada que usou um explosivo para destruir o veículo em que eles estavam, e eles ficaram cercados dentro de Jenin. E aí as Forças Armadas israelenses enviaram reforço para a área, e essa operação deixou 5 palestinos mortos, 8 soldados israelenses feridos e 91 civis palestinos feridos. E pela primeira vez nos últimos 20 anos, Israel utilizou meios aéreos no campo de Jenin, tá? Utilizando helicópteros que dispararam foguetes e mísseis, tá? Deixando, repito então, na verdade foram 6 palestinos mortos. Inicialmente o número era 5, depois um palestino que estava ferido acabou falecendo. Depois disso, nós tivemos no dia 20 de junho, veja que eu estou indo em ordem cronológica, tá? No dia 20 de junho, 2 integrantes do Hamas realizaram um ataque contra o assentamento de Eli, na Cisjordânia, deixando 4 colonos israelenses mortos e outros 4 feridos, até os 2 integrantes do Hamas serem mortos por um civil e soldados israelenses também. Depois desse episódio, colonos israelenses residentes da região de Turmus Aya realizaram, né, um ataque contra cidadãos palestinos, deixando um homem palestino morto e incendiando vários carros e casas. Né? Lembrando que, algum tempo atrás, nós tivemos aquele episódio similar que as próprias autoridades israelenses classificaram como um pogrom, né? Ou seja, uma operação ali de linchamento, né? Que é um termo que vem do antigo Império Russo, das violências contra as comunidades judaicas dentro do Império Russo. No dia 21, o Israel usou um drone para atingir um veículo na Cisjordânia, um veículo que tinham 3 pessoas dentro que eram integrantes da Jihad Islâmica Palestina. Tá? Como consequência do anúncio da expansão dos assentamentos, o governo do Marrocos, lembrando que o governo marroquino reconheceu Israel como, com a intermediação do governo Trump, em troca do reconhecimento pelos Estados Unidos da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. E aí, essa semana, o governo marroquino cancelou a cúpula do Fórum de Negev,
que o Marrocos receberia, né, que une Marrocos, Israel, Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. Tá? Justamente esses, além do Egito, né, mas os países que assinaram os acordos de Abraão, né, os novos países árabes que reconheceram Israel. Marrocos, então, cancelou a organização do fórum. E também tivemos, no norte de Israel, na região das colinas de Golã, manifestantes druze, tá, que estavam protestando contra um plano israelense de construir turbinas eólicas na região, afetando que essas turbinas eólicas, né, vão danificar as suas propriedades, vão diminuir o valor de suas propriedades e vão prejudicar as suas atividades econômicas. E aí a polícia israelense reprimiu essas manifestações, deixando pelo menos 20 pessoas feridas. Dessas 20, 8 eram civis, inclusive pelo menos 3 em estado grave e 12 policiais. Notícia de anteontem, quinta-feira, dia 22 de junho, já que avançamos, né, Felipe, para o sábado, relógio. Dia 24, né? Ex-primeiro-ministro da Argélia é condenado a 5 anos de prisão. O Noureddin Bedoui e também o ex-ministro da Saúde, o Abdelmalek Boudiaf, foram condenados por corrupção, tá? E eles serão condenados a pagar 1 milhão de dinares argelinos. Tá? Foram condenados a 5 anos de prisão devido a irregularidades em construções e em obras públicas. Tá? Como curiosidade, uma conta bem por cima, 1 milhão de dinares argelinos dá mais ou menos 35 mil reais. Também no norte do continente africano, meu caro Matias, tivemos o referendo constitucional, né, no Mali, no último final de semana, em que os cidadãos do Mali aprovaram as mudanças constitucionais. Segundo o governo do Mali, segundo a junta militar, 97% das pessoas votaram a favor das mudanças. Porém, apenas 39% dos eleitores compareceram. Tá? Então, assim, se alguém quiser questionar os dados, tal, de qualquer jeito, se a gente pensar nos dados oficiais, basicamente foi votar quem era a favor. Quem era contra nem foi votar. Né? Lembrando que agora nós teremos mais poderes para o presidente, será criado um Senado, né, para garantir representatividade política das regiões mais ao norte, que são menos populosas, que é onde você tem a maior parte, né, dos movimentos rebeldes e também de movimentos jihadistas. Porém, os rebeldes, né, que fazem parte do Comitê Estratégico Permanente para a Paz, Segurança e Desenvolvimento, afirmaram que, caso a missão da ONU no Mali, né, a MUNISMA, saia do país sem uma alternativa internacional com credibilidade, o processo de paz no país será prejudicado. Isso porque a junta militar do Mali disse essa semana que vai exigir a retirada da MINUSMA. Lembrando que uma missão de paz da ONU não pode operar sem autorização do país sede, tá? A não ser que seja uma intervenção autorizada pelo Conselho de Segurança de acordo com o capítulo 7. Tá? Então, é outra coisa. E esse final de semana teremos eleições em Serra Leoa, tá? Para presidente, né? E o Julius Maada Bio, que está no poder desde 2018, é candidato à reeleição. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Bem, a nossa querida Silvia Colombo nos mandou pelo Zap a notícia deste Breaking News, já que foi definida, né, a chapa do oficialismo na Argentina. No caso, o superministro da Economia, Sérgio Massa, né, que foi o terceiro candidato mais votado nas eleições de 2015, e o Agustín Rossi, que é o atual chefe de gabinete do Alberto Fernandes,
homônimo, né, do goleiro revelado pelo Chacarita, com passagem recente pelo Boca Juniors. Mas essa vai ser a chapa do oficialismo, né, que tem agora o nome de União pela Pátria, né? Lembrando que isso acaba frustrando, né, os planos do Wado de Pello, do Juan Mansur e também do Juan Grabois, que faz parte da Frente Pátria Grande, mas que acabou dizendo que vai participar da disputa presidencial. Imagino que vai romper com o PJ, né? Enfim, acompanharemos aí os próximos capítulos.